Então, meus prezados e queridos irmãos, né, Edivaldo Oliveira diz que eu nego o livro de Tiago. Não, em absoluto, eu estou condenando o mau uso do livro de Tiago. Tá? O mau uso do livro de Tiago. Por quê? Tiago, que tem uma carta aí no seu livro, no seu Novo Testamento, ele não foi apóstolo, ele foi irmão do Senhor. Ele foi incrédulo a vida toda. Leia aí o Senhor Jesus tinha um grande problema com seus familiares. E os seus próprios familiares acreditavam nele. A sua mãe, que recebeu a visita de um anjo, dizendo a ela que aquela criança que estava no seu ventre seria o salvador da humanidade. Seu pai José, também, o pai adotivo, né? Recebeu a visita de um anjo, dando-lhe o mesmo recado, e eles foram atrás do Senhor Jesus para dissuadi-lo do seu ministério, né? Entende? Seus irmãos e o pai e a mãe, dissuadi-lo das suas pregações, entende? Tiago, irmão do Senhor, foi incrédulo a vida toda. Por que eu digo que ele foi incrédulo a vida toda? Porque ele precisou de uma aparição especial, né, do Senhor Jesus. São dois, no Novo Testamento, dois irmãos que receberam aí, né, tiveram o privilégio de uma aparição especial. Um deles é o apóstolo Paulo, que é na caminho de Damasco. O Senhor apareceu a ele e falou com ele. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor apareceu para ele. E ele ficou cego, foi lá para a cidade, né? E o Senhor enviou Ananias para falar com Paulo. E Ananias questionou isso, falou: Senhor, esse é um perseguidor, matando os seus servos. E o Senhor disse o motivo pelo qual apareceu a Paulo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo, um vaso escolhido do Senhor. Né? Mas e Tiago? Diz para mim, qual a razão que o Senhor apareceu de uma maneira particular a Tiago, irmão do Senhor? Qual a razão? É porque ele era incrédulo, ele iria parar no inferno. Viu milagres, né? Viu o Senhor, deve ter visto o Senhor fazer milagres. Se ele não viu, ouvido de outras pessoas, Tiago, teu irmão Jesus está fazendo coisas maravilhosas, ressuscitou um morto, o paralítico levantou, os leprosos foram limpos através da sua palavra. São coisas maravilhosas, entende? Não creu. Ele deve ter ouvido também o seu pai dizer, né? Olha, a respeito do teu irmão, o anjo me apareceu e falou comigo a respeito dele, que ele é o salvador do nosso povo, é o nosso salvador. Ouviu de sua mãe o testemunho também, a mesma coisa, o mesmo testemunho, e não creu o tempo todo. Né? Quer saber? Eu sou mais bem-aventurado do que Tiago. O Senhor Jesus mesmo falou: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não vi nada disso, eu acredito de todo o meu coração. Entendeu? Agora a história fala isso. Está aqui o primeiro historiador do cristianismo primitivo, Eusébio de Cesareia. Ele foi bispo na cidade de Cesareia. Ele escreve sobre os primeiros 400 anos da igreja primitiva. Então, está aqui, esse livro, ele escreveu também, muito fundamentado na obra de outro historiador, um historiador hebreu famoso, Flávio Josefo, né? Flávio Josefo foi testemunha ocular a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Né? Ele escreveu a história dos hebreus. Veja que coisa linda, né? Acidentalmente, eu vi um livro jogado na calçada, tá? Entendeu? Jogado na calçada. Era um livro de capa vermelha. E eu fui lá e peguei esse livro. Era o volume número 5 da História dos Hebreus, de autoria de Flávio Josefo. E nesse volume número 5, ele dá o testemunho dele a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Entende? Então, Eusébio de Cesareia escreveu, muito do que ele escreveu neste livro, tá?
tem fundamentação até no livro de um outro historiador, que é Flávio José. E na página 73, acho que é a página 73, deixa eu ver aqui, ó, tá? 72, ele conta, ó, no capítulo 23 do livro, tá? O martírio de Tiago, tá vendo aqui, ó? Martírio de Tiago, irmão do Senhor, tá? Então, conta como foi a morte de Tiago, irmão do Senhor, né? Nesse capítulo aqui. E aqui na página 75, tá? Na página 75 diz aí, ó, tá vendo aí, ó? Dá para ler, ó? São tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz, olha, de quem se diz, por que ele escreveu isso? De quem se diz? Teria escrito a primeira das epístolas gerais. De quem se diz? Por quê? Havia muitos Tiagos, havia muita literatura paralela, entende? A igreja primitiva, nas suas reuniões, elas só liam documentos dos apóstolos e documentos, inclusive, que tinha a autoria declarada nas primeiras linhas. Por exemplo, eles não liam o livro de Hebreus nas suas reuniões. Por quê? No livro de Hebreus não está declarado quem é o autor. Agora, todas as 12 cartas, demais cartas do apóstolo Paulo, todas elas eram lidas nas reuniões, porque Paulo começa dizendo, Paulo, apóstolo, chamado por Deus e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre declara que ele é o autor daquele texto, entende? Nas primeiras linhas, entende? Algumas cartas de Pedro não eram lidas, do apóstolo João também não era lida, por causa disso, porque não tinha autoria declarada. E só lia os documentos de apóstolos. Tiago não era apóstolo. Então, de quem se diz? Eles não liam as cartas de apóstolos. Eram lidas sim nas casas, mas não nas reuniões. Tá? E por isso ele fala aqui, ó, de quem se diz, né? De quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, tá vendo aí? Mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha aí, ó. É considerada espúria. Está escrito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar o dedo aqui para vocês verem aqui, ó. É considerada, ó, espúria, que é de adulterina, falsa. Entende? Por que a igreja primitiva considerava essa carta de Tiago como espúria, falsa? Porque nela há aparentes contradições. São contradições aparentes que os crentes primitivos, porque eles não tinham toda a documentação que nós temos no Novo Testamento, entende? Nem os documentos, os livros do Velho Testamento. Algumas comunidades cristãs tinham esta ou aquela carta, mas não tinham outras. É diferente de hoje, que você tem até no seu celular, o Zap, você tem pesquisa aí no celular, entende? Você tem toda a informação disponível. Não, naquele tempo era difícil, eles não tinham, entende? Então, quando eles liam lá que fé sem obras é morte, eles liam o Evangelho de João, Jesus falando por 20 vezes que quem crê em mim tem a vida eterna, não fala em obras, dizendo para pessoas que se aproximaram dele em busca de um milagre, dizendo, a tua fé te salvou, né? Não mandando ninguém batizar, entendeu? Nem falando sobre firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, entende? Eles não aceitavam por causa disso, entende? Porque, aparentemente, o texto de Tiago é contraditório ao ensino do Senhor Jesus. Hoje nós entendemos o seguinte, tá? Se você é crente, se você é salvo de verdade, habita em você o Espírito Santo de Deus, tá? E o resultado, fruto na sua vida, são obras maravilhosas, tá?
demônios saem correndo da tua presença. Você impõe a mão sobre o enfermo e ele é curado. Entende? É isso que acontece. Porque a pessoa recebe o poder de Deus na sua vida. A sua vida é transformada pelo poder de Deus. Os resultados são obras lindas mesmo. São obras lindas. São obras lindas. Entendeu? Então, o que Tiago está dizendo é isso, que a verdadeira fé, as obras lindas vão aparecer, porque elas resultam, a verdadeira fé resulta num novo nascimento diante de Deus. Aqueles que estão em Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Entende? Eu experimentei isso na minha vida. Não vou contar isso, vou contar isso aqui agora, não porque eu sou melhor do que os outros, não. Eu sou um miserável pecador. A vida inteira, um homem... eu gostava muito de mulheres, então uma delas engravidou, entende? Eu casei com ela, porque eu não quis deixá-la sozinha na sua gravidez, entende? Mas dali 4, 5 meses, eu tinha juízo de frango. Ela, pior do que eu, tinha juízo de pombo, né? Ela já estava se envolvendo com outro homem, tal, entendeu? E eu sempre me separei dela. Né? Só que nada melhor do para botar a cabeça da gente no lugar do que uma criança. A criança tem um poder que ela não sabe, mas ela tem um poder maravilhoso, né? Bom, eu fui para casa da minha mãe com essa criança. Eu sabia, minha mãe não ia viver a vida inteira. E como é que faço? E agora? Né? Quando eu tinha toda a possibilidade de escolher para mim uma mulher, né, ajuizada, inteligente, né, de família e tal, e para fazer com ela, organizar uma família, eu tinha desperdiçado essa oportunidade. Eu agora era um homem separado, naquele tempo não existia o divórcio, existia só a separação, o desquite, né? Mas não existia o divórcio, né? Então, quem é que iria querer casar com um homem desquitado, né? E com uma criança, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso pode acontecer de novo, né? Porque até esse momento eu pensava que era bom da parada, né? Achava que isso nunca aconteceria comigo, né? Uma mulher me trair, mas aconteceu, entendeu? Aconteceu, eu vi que as coisas não são bem assim como estava na minha cabeça. Falei, mas se aparecer uma outra mulher, que eu preciso de uma mulher para me ajudar agora até criar essa criança, como é que eu vou fazer, né? Se isso acontecer de novo. E de novo. Peraí. Falei, não, eu não posso errar novamente. Tá? Eu tenho que fazer uma escolha certa. Quem é que pode me ajudar? É o Senhor Jesus. E, joelho no chão, e falei com ele, Senhor, me ajuda, eu quero... Mas, sabe, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi o que eu fiz. Sabe o que aconteceu? Ele falou comigo. Falou a coisa mais lógica que você fala para um camarada que tem juízo de frango. Falou para mim, como é que eu posso ajudar você se você nunca quis fazer a minha vontade? Eu falei para ele, não, mostra para mim que eu vou fazer. Eu vou fazer. Você não queira saber o que aconteceu, viu? Ele veio sobre mim com a sua presença, mudou a minha história. Desde os 12 anos eu fumava um cigarrinho, era um Continental. Era um tremendo de um quebra-peito, tá? Um cigarro vagabundo mesmo, mas era barato, né? Eu fumava aquilo. Era viciadão, sabe? Às vezes eu conseguia largar por 1 mês, 2 meses assim, mas depois voltava a fumar, né? Me libertou do vício, né? E eu comecei a descobrir que na minha vida tem outras coisas diferentes também. Né? Poder de Deus. Né? Por exemplo, uma mulher, cheia da grana,
bonitona. Ela também tinha, o casamento dela tinha ido para o brejo, né? E ela queria namorar comigo e tal. O senhor me fez saber que ela não era preparada para mim, né? Eu fui falando, eu encontrei um dia com ela que eu vi que o senhor estava na minha vida, eu quis falar do amor de Deus para ela, saiu gritando na minha presença, estou cegada, estou cegada. Bom, eu vou resumir a história, tá? Quer saber de uma coisa? Quando eu descobri que esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, tudo que você vê, tudo que você conhece, tá? Sol, lua, estrela, o mundo, esse micromundo, né? Os átomos, elétrons, prótons, é esse Deus que sustenta tudo com o seu poder maravilhoso. Ele veio e deu sua vida na cruz do Calvário por amor da minha alma. E disse para mim, disse a todos, que quem crê nele tem a vida eterna. E eu criei, ele mudou minha vida, entrou na minha vida e me fez um novo homem. Olha só o que ele fez na minha vida, eu vou contar para vocês agora, o que ele fez na minha vida. Meu pai ensinou o seguinte, a vida toda ele falava assim para mim. Eu estou contando isso, para vocês entenderem, ver o que é a transformação, a presença do Espírito Santo na vida de um homem. O que acontece? Meu pai me ensinou a vida toda o seguinte, falou, filho, é o seguinte, um dia você vai ter uma família, você faça que nem o tatu cava um buraco, entra lá dentro, e depois com as costas ele empurra para cá, e ele empurra para lá, e ele cria o espaço dele ali, para criar os filhinhos dele. Tá? Faça o mesmo, você é solteiro, você trabalha para comprar, nem que seja um terreno, se aparecer um casamento, você levanta lá um barraco, que não tenha dinheiro nem para as portas e janelas, não importa. Você põe uns pedaços de pau no lugar de porta, no lugar de janela, mas não pague aluguel, porque pagar aluguel é a mesma coisa que você jogar o dinheiro no rio. Você nunca mais vai ver o seu dinheiro. Entende? Nunca mais. E foi o que eu fiz. Eu tinha um terreno, eu era solteiro, eu tinha uns 19, 20 anos. Eu tinha um terreno aí perto do Shopping Center Internacional de Guarulhos, uma rua particular, 80 metros longe da Avenida Guarulhos. Né? Naquele tempo era baratinho, hoje vale uma fortuna. Né? Quando eu descobri o grande amor de Deus, imagine isso, rapaz, esse grandioso Deus, além de qualquer capacidade de compreensão, se fazer ser esbofeteado, cuspido, maltratado, colocaram-lhe uma coroa de espinho e pregaram-no na cruz, para salvar um homem miserável como eu, um homem tão miserável, sem vergonha como eu, ele fez isso. Eu li que ele confiou a nós a tarefa de levar essa palavra, essa mensagem avante, que ele deu a sua vida pelo pecado de toda a humanidade, e aquele que acredita nesse sangue derramado tem o seu perdão e a sua salvação. Ele, confiando a minha pessoa, a tarefa de fazer isso, não é só para mim não, é para todo crente, todo homem e toda mulher que toma conhecimento disso, tem a obrigação de levar isso avante, falar isso para outras pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma procuração para o meu irmão. Ele era sargento do Exército. Aliás, nesse tempo ele era oficial da Polícia Militar. Ele fez o curso de formação depois da Polícia Militar. Ele é oficial da Polícia Militar. Eu dei para ele uma procuração para ele vender esse terreno e doar o dinheiro dessa venda para uma missão indígena, tá? Para que os missionários tivessem dinheiro para comprar motores, combustível, entrar pelos rios e levar a palavra do Senhor para as nações indígenas. Tá? E não somente isso. Olha o que é o poder de Deus na vida de um homem. Presta atenção para você saber o que é o Senhor na vida de um homem. Tá?
eu era um leitor, sabe? Eu gostava de ler livros. Eu comprava coleções bem encadernadas, bem arrumadinhas, sabe? Machado de Assis, José de Alencar, Cronin, poetas, Monteiro Lobato, eu lia tudo bem encadenado, arrumadinho, sabe? E sexta-feira, para mim, era festa, né? Começava no fim do dia da sexta-feira e varava até a madrugada do domingo. E só parava de ler quando acabava a leitura do livro, era assim. Então eu peguei esses livros todos, botei num carrinho de pedreiro de meu pai, tem um carrinho de pedreiro, esse carrinho de ferro, vocês conhecem o que é isso. Botei os livros lá, tinha uma enciclopédia também, enciclopédia Barça. Botei os livros lá e ia saindo para vender na rua Antônio de Barros. Ia pôr na calçada e ia vender os livros o meu irmão. E o meu irmão era de olho nos meus livros, né? Ele gostava das minhas coleções, né? Falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu preciso de dinheiro, vou viajar para o meio dos índios, levar o evangelho do Senhor Jesus para os índios. Só que eu tenho que fazer, arranjar o dinheiro para passagem. Eu vou vender esses livros na calçada. Ele falou, quanto você quer? Eu falei, ele me deu dinheiro. E eu fui embora, tá? Fui embora. E foi esse o dinheiro que eu saí de casa, que evidentemente acabou, né? Tem uma hora que acaba, né? E eu fui lá, permaneci, voltei pela fé. Pela fé. E a primeira regra de fé era o seguinte, não falar da minha necessidade a ninguém. Tá? Se Deus estava me mandando para levar o evangelho para índios, ele haveria de tomar conta das minhas despesas, preparar tudo que eu tivesse necessidade. Eu fui, permaneci no meio dos índios, eu voltei porque precisava fazer um curso de linguística. O que é esse curso? Esse curso ensina técnicas de interpretação de línguas. Por quê? Porque as línguas algumas são formadas, por exemplo, a língua portuguesa, o coração da língua portuguesa é o verbo. É o verbo que diz a situação e as coisas, né? Para você entender a língua portuguesa, você precisa conhecer o verbo, o significado dos verbos. O coração da língua portuguesa é o verbo. Outras línguas é a declinação, se a palavra está no nominativo, no genitivo, no dativo, no vocativo, entende? Vai te dizer qual é a função dentro da frase, você vai entender o que a pessoa está dizendo. Além disso, tem uma porção de maneiras, né, para você entender as frases, a palavra que a pessoa está dizendo. Por exemplo, o alemão tem uma maneira de pronunciar os fonemas diferente que não temos na língua portuguesa. Eles colocam a língua no céu da boca para falar o é da língua alemã isso daí. O inglês, por exemplo, THE, você põe a língua entre os dentes para falar esse vocábulo, entende? Então tem todas essas características. Eu precisava fazer esse curso para poder compreender a língua indígena, para poder, inclusive, também, como a linguagem é construída, como ela é construída, para poder organizar a gramática na língua indígena, o dicionário na língua indígena, verter o Novo Testamento para a língua indígena, enquanto isso anunciar o Evangelho, aprender a língua deles, anunciar o Evangelho para eles. E estabelecer lá uma congregação cristã no Brasil. Não, eu nem pensava em congregação cristã no Brasil, né? Nem sabia de congregação. Uma igreja indígena, liderada por índios, porque para mim é muito difícil, né, viver no meio da mata, levar o Evangelho para índios, né? Mas para eles não, é o habitat deles, eles estão acostumados a viver no meio na selva, lidar com os bichos por meio e atravessar rios. Então, estabelecer uma igreja indígena e prepará-los para que estes índios entrassem pelas matas levando a palavra de Deus para outras nações indígenas, entende? Então, eu voltei para fazer esse curso de linguística, mas eu precisava de uma esposa. Só que tinha um fator complicador. Tinha um fator complicador. Essa mulher precisava ter a mesma visão minha, o mesmo desejo de levar o evangelho para outras pessoas. Entende? Então, é complicado, né?
E naquele tempo não tinha o divórcio, né? Só tinha o desquite. E as igrejas não aceitavam o novo casamento. Tá? Mas a congregação era diferente. A congregação aceitava o novo casamento. Então, eu vi que isso era verdade. E Deus preparou, né, a minha esposa, que é uma irmã, uma serva de Deus abençoada, né? Entendeu? Mas eu pensei, é essa, porque Deus me confirmou muitas vezes por sinais, né, que ela seria minha esposa, né? Nos casamos, mas depois eu logo descobri que ela não tinha a menor intenção, né, de levar o evangelho, falar do evangelho para alguém, nem sabia o que é o evangelho, né? Entende? E eu achei, bom, um dia vai acontecer, um dia ela vai despertar, um dia ela vai entender, né? Eu fui descobrindo que é nada disso, até o momento que eu descobri que praticava o ocultismo, que é um bando de ocultistas, tudo escondido, em lista secreta de ensinamento, reuniões secretas e pervertendo as doutrinas originais da igreja, né? Quando descobri que praticava, foi no ano 2000, que praticavam listas secretas de ensinamentos, caiu a ficha, né? E eu fiquei espantado, falei, meu Deus do céu, meu Deus, me enfiaram num buraco desse, num lugar como esse, até que me veio a compreensão que o Senhor me enviou para a congregação para falar do evangelho para os índios da congregação que estão no Brasil, porque é pior que índios, são piores do que índios, tá? No meio dos índios tem só um feiticeiro. Na congregação são milhares de feiticeiros, agoureiros, amaldiçoadores, prognosticadores. Vá lá no YouTube, procure-me no YouTube, vai ver o meu canal do YouTube, os comentários apenas aos meus vídeos. Você vai ver pessoas com a cara escondida, né? Com nome falso, falando absurdos, ofensas, insinuações, condenações, agressões, palavras infernais. O Senhor Jesus disse uma palavra, ele disse uma palavra, que não pode a árvore boa dar mau fruto, e também não pode a árvore má dar bom fruto. Toda árvore boa dá bons frutos. Tá? Quais são os frutos da congregação cristã no Brasil? Quais são os frutos? Tem almas abençoadas, tem gente abençoada no nosso meio, tem gente que alcançou milagres, mas não é por causa da igreja, não é por causa destes homens, não é. É o Senhor respondendo à sua fé, cumprindo na sua vida a palavra dele. Não tem nada a ver com essa cambada, porque esses homens apostataram das suas doutrinas originais, tá? E vivendo um ocultismo desgraçado. E passaram 70 anos matando pessoas e destruindo as suas famílias. Aqueles que eles não mataram, desestruturaram as suas personalidades. Pessoas de personalidade frágil, bipolar, confusos, e por uma razão qualquer, foram expulsos do templo aos gritos, fora daqui, você é um cadáver, uma porca lavada, um cão que botou o seu próprio vômito, você está morto na minha presença, e saindo. Bom, muitos se atiraram no pecado, porque se Deus não quer mais nada comigo, que Deus está dizendo que eu sou um cadáver, estou morto, vou para o inferno, então se atiraram no vício, na prostituição, no adultério, e dessa maneira ficaram até impossíveis de serem alcançados pela palavra do Evangelho, porque tiveram as suas mentes manipuladas de tal maneira que tornou-se impossível até se aproximarem do Evangelho. E outros, e destruir essas famílias. Por quê? Porque o ocultismo praticado, né? Lá por volta de 1940, 1950, ninguém sabe que é tudo escondido. Alguém assumiu a tribuna, não sei se foi na Assembleia do Braga, não sei aonde, leu 1 João 5,16 e sacou a preposição para, né? E colocou a preposição de. O verso diz, né? Há pecado para a morte, por esses digo que não olhem.
que é simplesmente para não orar, não é para fazer juízo sobre as pessoas, né? Ele sacou a preposição para e colocou a preposição de, e ficou a pecado de morte, por isso digo que não ora, e passou a pregar que quem adulterou e fornicou, cometeu pecado de morte, caiu da graça, é um cadáver, está fedendo, fora daqui. Então, essas loucuras. Depois evoluiu, né? A princípio era o adúltero e o fornicário. Depois, se você, no final do culto, chamasse a atenção do ancião, dizendo para ele, ó, você falou aí, fora da nossa doutrina, não está na Escritura Sagrada, pronto. Já dali para frente, você também era porca lavada, que é o que voltou ao seu próprio vômito. As pessoas que vinham para dentro da igreja sem a menor informação, não sabiam nem do que se tratava, né? Não tinha a menor noção, foram batizados, muitos com vício, muitos envolvidos numa situação contraditória, né? Lá para frente, essa contradição aparecia e era expulso da igreja da mesma maneira. Quer dizer, o cara cego, completamente cego, entrou em uma contradição por falta de informação. Pronto, já perdi a liberdade, fora daqui e tal. Então, essas loucuras, isso aí é árvore boa. Seja bem sincero. E tem alguma coisa de bom nesse comportamento aí? Tá? E as pessoas que vivem esses cultos místicos, tá? Vai ver lá nos comentários atensos nos meus vídeos, vai ver se isso aí tem alguma coisa de cristão, se tem alguma coisa de Deus na vida desses homens, dessas mulheres, com a cara escondida, nome falso, e amaldiçoando, fazendo prognósticos de morte, câncer na garganta, desastre na minha vida. Então, você escreva aí a respeito do... Pega um vídeo de um crente batista lá e mete pau na doutrina dele. Você vai ver que ele vai ter responder com respeito, com educação, e vai dizer as razões da sua crença. Congregação, não. Eu não falo nada estranho, eu falo tudo que... Tudo que eu digo é fundamentado nas Escrituras e aqui, mostrando as nossas verdadeiras doutrinas. E aí é um inferno, né? É uma guerra desgraçada, né? Então, são homens e mulheres desse jeito, tá? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Os frutos são maus, tá? São maus. Agora você, tá? Você que está aí na congregação, está vendo esse vídeo, tá? Você gosta da congregação? Bom, tá bom, fica lá. Fica lá, não sai dela não, fica lá. Mas seja um crente bereano, entende? Seja um crente bereano. Quem eram os crentes bereanos? Está lá no capítulo 17 do livro de Atos, capítulo 19 do livro de Atos. Daqui, ó. Diz assim, que estes, né? Estes eram mais nobres, né? Vou procurar aqui. Estes eram mais nobres do que os de Atos 17, 11. Capítulo 17, versículo 11. Diz assim, ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram de fato assim. Então é isso, entende? Você gosta da congregação? Beleza, fica lá, não tem problema não, tá? Só tudo que você ouve, tá? Vai ver se é verdade na Bíblia, tá? E pesquisa, ouça a opinião de outras pessoas, examine o que você está ouvindo, examine o que está sendo proposto para você acreditar. E veja se confere com o ensino com as nossas doutrinas originais. Porque eles já constataram de tudo isso. Eles não creem, tá, na divindade do Senhor Jesus. Tá? Jesus, na cabeça desses homens, não é Deus. Tá? Ele é filho de Deus. Mas como eu sou também. Você também é filho de Deus. Tá? Entendeu? Eles não creem na salvação pela fé somente, né? Eles inventaram aí que você foi salvo dos seus pecados até o dia do batismo. Daí para frente é por sua conta, entendeu?
Então é para entrar no céu com seus próprios esforços. Né? E você sabe melhor do que eu, não preciso ficar apontando o dedo para você, né? Que não tem firmeza e fidelidade nenhuma na sua vida. Né? E que você volta e meia, ó, pisa na casca da banana, entendeu? Aí, meu Deus, eu vou lá, vai buscar a palavra, então, entendeu? É um miserável pecador. Não há a menor chance de você salvar com seus próprios esforços. Né? Se você não confiar naquele sangue derramado na cruz do Calvário, não há esperança para você. Nenhum. Deus é o juiz do universo. A respeito da nossa salvação, há duas leis que eu vou resumir. Há muitos versos que mostram isso. Tá? A primeira das leis que Deus estabeleceu para a nossa salvação está aqui. Ó. E ele encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Vou procurar onde está na Bíblia isso daí para a gente ver isso aí. Ó. Encerrou a todos debaixo do pecado. Aqui, ó. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Romanos capítulo 11, versículo 32. Tá? Então somos todos, miseráveis pecadores, necessitados do seu amor e da sua misericórdia. Agora, a segunda lei que ele estabeleceu para a nossa salvação é que ele castigou, cobrou no seu Filho a culpa de todos nós. Paulo fala isso, dizendo, fiel é esta palavra digna de toda a aceitação. Aqui. Fiel, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Tá? Ele fala muitas vezes que tem a vida eterna, ninguém perde a vida eterna. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. E da minha mão, ninguém pode arrebatar. E disse, o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode tirar. Entendeu? Agora, presta atenção, vocês estão seguindo homens que dizem, não, o diabo pode. O diabo abre a mão do Senhor Jesus, arranca o crente de lá e leva para o inferno. O diabo tem poder, eles estão pregando, esses homens estão pregando, que o diabo arranca a mão de Deus, abre as mãos do Senhor Jesus, arranca o crente e leva para o inferno. Ele nos deu o seu Espírito Santo, ele é o selo da nossa redenção. O selo é uma garantia de que ele vai cumprir a sua palavra conosco. Não precisava disso, mas a palavra de Deus fala que ele nos deu o Espírito Santo como selo e penhor. Selo e penhor da nossa salvação. Da nossa salvação. Aqui, ó. Aqui, deixa eu procurar aqui. Penhor, peraí. Penhor da nossa salvação. Então, está lá em Efésios 1,14, diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, Deus penhorou o seu Espírito Santo, colocando o Espírito Santo no crente, que é a garantia de que ele vai cumprir a sua palavra. Então, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1,14. Tá? Ele fala em outros lugares também. Então, é isso daí, né? Vamos parar a nossa pregação. Falei demais, já são 40 minutos, né? Mas reflitam sobre isso, leiam o Evangelho de João,
Leia lá, veja quantas vezes ele fala. Quem crê nele tem a vida eterna. Não fala vai ter a vida eterna, não sei se vai ter a vida eterna. Quem sabe tem a vida eterna. Todas as vezes que você, para a sua salvação, deposita confiança nas coisas que você realiza, você está retirando o mérito dele. É óbvio, né? É óbvio. É óbvio. É uma coisa assim, que se você não fizesse, você não ia entrar. Por quê? Porque o que ele fez não é suficiente. Você está tirando mérito. Está negando a suficiência do sacrifício. E não há nada mais sagrado do que esse sangue derramado. Então, os homens que vivem atrás de esforços humanos para entrar na glória de Deus estão numa grande desobediência. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.